or will you fucking fight back? Bom, tá na final do Campeonato Carioca um Flamengo que é curioso, se a gente imaginasse isso no início do ano, talvez a gente, antes da temporada começar, talvez não fosse simples pensar que isso iria acontecer. Chega a final um Flamengo que, para mim, transmite sensações em termos do que é o seu jogo piores do que o Fluminense nesse momento. O Fluminense que também teve uma dificuldade para decolar nessa temporada, teve um início com oscilações, reencontrou uma sequência que ainda é curta, é verdade, mas uma sequência de boas atuações, e é um time que parece muito mais consolidado em termos de tipo de futebol que quer praticar do que o Flamengo. A semifinal hoje, Flamengo e Vasco, o jogo que definiu a vitória do Flamengo por 3-1, que levou o Flamengo à final, teve 4 gols, teve 34 finalizações, o que é um número elevado, terminou sendo um jogo muito mais animado, muito mais movimentado do que propriamente bem jogado. O jogo teve muitos problemas técnicos e táticos de dois times que não estão prontos, não. Como o Mansur falou, né? Foi um jogo muito aberto, né? A nível tático, técnico, assim, faltou muita coisa para as duas equipes que estão ainda em formação. Um Flamengo que tentando ter a cara do Vitor Pereira ainda, fazendo algumas mudanças. O Vasco ainda em formação, um trabalho que está se iniciando. Mas um jogo com 4 gols é sempre um jogo interessante, né? Mas a nível de tática, técnica, assim, as duas equipes têm ainda muito a melhorar. E um Fla-Flu na final, né? Vai pegar um Fluminense que chega embalado, venceu por 6-1. Uma final bem equilibrada aí, viu, Diniz? Pois é, a gente já está aí no ar com os melhores momentos do Clássico. Vocês vão perceber que foram muitos os bons momentos do jogo, porque quase que invariavelmente os ataques levaram vantagem sobre as defesas. Se não saíram mais gols, foi porque as finalizações não foram concretizadas em gol, porque tivemos muitas finalizações, como disse aqui o Carlos Eduardo Mansur, num total de 18 chutes a gol do Vasco contra 16 chutes a gol do Flamengo. Ou seja, é muita coisa, né, Mansur? O Flamengo, é curioso isso, né? Como o jogo foi ganhando uma cara que, em tese, até interessava mais ao que se imaginava que fosse a proposta inicial do Vasco do que a proposta do Flamengo. Isso é uma bonita jogada, a jogada mais bem articulada do Flamengo no primeiro tempo. Que no jogo, né, Mansur? Talvez no jogo inteiro, que termina na finalização do Gabigol. O fato é que o Flamengo fazia muito pouco isso aí. Isso que é muito curioso, né? O jogo acabou aos poucos ganhando uma cara que, pelo que se imaginava que seria a proposta de cada lado, um jogo que combinava muito mais com o que o Vasco pretendia do que com o Flamengo pretendia. O Flamengo abre o placar fazendo aquilo que era parte do seu plano de jogo. Linha defensiva bem adiantada, tentando pressionar a saída de bola do Vasco, uma pressão com encaixes quase de 1 contra 1 no campo inteiro, e o Ayrton Lucas, que era o responsável pelo encaixe com o público... Mas você acha que deu certo essa pressão? Não, em nenhum momento ela... O que aconteceu ao longo do jogo, para mim, exato, o gol sai a partir daí, é uma recuperação do Ayrton Lucas contra o Pumita, né? Pelo lado esquerdo do Flamengo. Um passe que para mim é um pouco forçado até pro Pumita, porque não era uma jogada simples para ele levar vantagem. Esse aí é o pênalti que vai originar o segundo gol. Um pênalti que talvez tenha sido uma precipitação também do necessário para fazer. O lance está muito na lateral da área. O fato é que o Flamengo, curiosamente, começa tentando encurtar o campo. Consegue fazer o gol. Conforme o Flamengo, e aí o que mais tem me chamado a atenção, uma coisa é, a partir das ideias do Vitor Pereira, você tentar começar a fazer esse Flamengo jogar de uma maneira diferente. Ou seja, ser um time mais vertical em alguns momentos, que tenha os laterais passando pelos lados, agredindo e para tentar resolver as jogadas. O que me chama a atenção é como o Flamengo perdeu, ultimamente, qualquer capacidade de reter bola, ter pausa e ter controle através de toque curto, que sempre foi uma característica. A questão não é você acrescentar novas armas a esse time, é até saudável. A questão é que o time não consegue mais ter o mínimo de controle. Tá aí o gol do Ayrton, que foi o terceiro gol. Conforme o Flamengo vai jogando em espasmos, o Flamengo tem pouco controle, o Flamengo força ataque e acumula perdas de bola, o jogo começa a ser um jogo de idas e vindas. Como o Vasco também não tinha muito essa capacidade de controle e apostava, aí sim, por uma definição do que ele pretendia no jogo, em ataques mais rápidos, o jogo começa a ser um jogo de idas e vindas, de pouco meio e de um campo enorme, né? As distâncias entre as duas linhas defensivas imensas. Passou a ser um jogo de muito pouco controle, tecnicamente, individualmente, poucas atuações de grande destaque, né? O Pumita, pelo lado do Vasco, acho que teve alguns bons momentos, apesar do erro no lance do gol. O Pedro é um jogador que, pelo aproveitamento que ele tem de finalizações, é uma temporada de números impressionantes. Sim.
No fim, a sensação é que o Flamengo vai à final pela qualidade técnica. A qualidade técnica se impôs mais do que um plano de jogo sobre o outro. Eu acho que tem muita coisa. Esse Flamengo que chega à final é um Flamengo distante de estar pronto ainda. O que você achou, Grafa? O primeiro tempo foi bem equilibrado, né, entre as duas equipes, em termos de oportunidades, de gol, inclusive. O segundo tempo parecia até de uma certa superioridade do Vasco, né? Que criava oportunidades. Com 10 minutos do segundo tempo, o Vasco criou 4 chances praticamente. Chances importantes, assim, para ameaçar o gol defendido pelo Santos. Mas eu estranhei, você como centroavante e dos bons que foi, estranhei muito a substituição do Barbieri ao tirar o Pedro Raul aos 10 do segundo tempo, você precisando vencer o jogo. Naquela altura, o jogo estava empatado por 1-1. Pedro Raul não fazia um grande jogo? Não fazia um grande jogo. Mas ele é um atacante que chama a atenção dos defensores, ele tem uma bola aérea muito boa. Ele, no fim do primeiro tempo, havia finalizado sua única bola no primeiro tempo, bem de canhota, a bola passou ao lado da trave por pouco, e ele opta por tirar o Pedro Raul com 10 do segundo tempo para a entrada do Aguinaldo. Não te pareceu uma decisão... Claro que engenheiro de obra pronta, né? Que aqui no ar-condicionado, que a gente costuma dizer, é mais fácil. Mas não te pareceu uma má ideia àquela altura do Barbieri? Eu também interpretei dessa maneira, viu, Felipe? Eu não achei viável, né, tirar o Pedro Raul, porque é o homem-gol, mesmo ele não vivendo assim um grande momento a nível de pênaltis batidos, porque gols ele vem fazendo quando a bola está chegando para ele. Lógico que ele perde algumas ocasiões também, algumas chances, mas é o cara do gol, a referência. E eu acho que a partir do momento que ele sai, esse controle que o Mansur trouxe, que não teve, que o Flamengo era para ter esse controle de jogo. Com a bola, né, Grafa? Pegando a vantagem, por característica, né? E pelo fato de ter o placar a seu favor. Faz o Vasco correr. Que estava empatado. O Vasco precisava ter a vitória, ir para cima. E o Vasco não teve. E o Flamengo não teve. E o Vasco, por ter de marcar gol, de ter de atacar, ele não ia ter esse controle. Ele ia jogar aberto mesmo. Ele ia dar chance para o Flamengo e ia tentar sair para o jogo. Mas eu achei precipitado também a saída do Pedro Raul, porque é o cara de referência, é o cara que incomoda o zagueiro. E numa bola ali ele poderia decidir, poderia fazer o gol da vitória, até empatar o jogo. Eu acho que o Flamengo cresce após a saída do Pedro Raul da partida. Você teria tirado, Monfils? Eu não sei, assim, eu não sei se... Eu também me surpreendi com a substituição. O que eu não sei é se na cabeça do Barbieri, talvez na coletiva, a gente provável possa saber, que ele vai ser perguntado sobre isso. Se num jogo que estava tão em campo aberto e com o Flamengo que por vezes jogava com a linha defensiva um pouco mais à frente, se ele preferiu ter homens velocistas corredores. Talvez. Agora, naturalmente, olhando o jogo, por que eu me surpreendi na substituição? Naturalmente, com a necessidade do placar, o jogo se encaminharia em algum momento para o Vasco tentar rondar a área do Flamengo e aí os cruzamentos iriam começar a acontecer em maior quantidade. Então eu não imaginava... aliás, é curioso como o Pedro bate essa falta um pouco à frente, né, de onde ela aconteceu. Normalmente... E como o Vasco se desconcentra do lance, né? Normalmente, a arbitragem teria mandado voltar a cobrança dessa falta, né? Porque a falta foi mais para trás, mais para o lado esquerdo do campo, a falta é cobrada do lado direito e é um lance muito decisivo. Se é uma falta lá atrás, né, uma falta no campo de defesa, em que não há grandes consequências ali, diretas da batida daquela falta, o árbitro manda seguir. Mas essa, com consequência direta, eu acho que a arbitragem tinha que ter mandado voltar a cobrança da falta ali. É isso que gerou a reclamação toda dos jogadores do Vasco, né, Grafa? Normalmente ele manda voltar, né? Quando a falta é batida... E houve uma vantagem grande do Flamengo, né? Com a cobrança da falta no local indevido, né? Porque a falta é mais do lado direito, o campo está todo aberto para aquele lado ali e a falta é cobrada rápida. O Pedro, né, que acho que bate rápido. O Pedro, é a virtude, a inteligência do Pedro, do próprio Ayrton Lucas também, de se antecipar a jogada, de sair do lado esquerdo e abrir pelo lado direito, marcou até um belo gol, né, de direita, né, como por cima do goleiro. Mas, originalmente, quando a gente vê isso acontecendo no futebol brasileiro, os árbitros mandam voltar. Oh, will you fucking fight back?